Voltamos com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo de manhã, e à noite tem a reapresentação. Agora nós vamos conhecer as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quinta-feira. No Jornal da Mantiqueira de hoje, quinta-feira, 22 de dezembro, o prefeito alimenta polêmica com aliados. A polêmica gerada pelo Paulo César Silva, depois das declarações que ele herdou uma dívida de cerca de 30 milhões do seu antecessor, ganhou um novo capítulo na entrevista que andou rebatendo os aliados. O deputado Geraldo Tadeu e Carlos Mosconi lamentaram a atitude tomada por ele. Ainda assim, ele pede apoio dos aliados. A geração de emprego recua 24% aqui na nossa cidade. No Jornal de Poços, Caldense reclama de fraude na Federação Mineira de Vôlei e também traz a manchete: o prefeito reafirma declarações e diz que quer apoio de todos. No Jornal da Cidade, SOS Ferrovia, abaixo assinado, pede a reativação das linhas e traz também a eliminação da Caldense no estadual, é contestada como a manchete anterior. No Folha Popular, mais de 250 apartamentos do Minha Casa Minha Vida são entregues hoje, quinta-feira. Também que a Prefeitura instala semáforos na rua Correia Neto. Também chegou o caderno mensal Brand News, trazendo aqui no caderno de turismo Munique, a capital aqui do Reino de Baviera, e também muitas participações aqui no jornal de mensagens de Feliz Natal. São as principais de hoje. Esse assunto de futuro político, todo mundo fala, quem vai ser prefeito, candidato a prefeito, e, enfim, as composições. Você tem alguma pretensão de se inserir em uma dessas coligações? Tá acontecendo tudo muito rápido na minha vida nesse meu primeiro mandato. Muitas pessoas surpreenderam com a minha ação, né? As pessoas entendiam que por eu ter essa carinha de menina, eu não só tenho a carinha, viu, gente? Eu aprendi muito e eu me esforcei muito para ser uma boa vereadora. Até porque eu tive uma boa formação, eu sou cientista social e eu busquei essa formação, né, para que a gente pudesse entender melhor o que é a função do vereador. E tudo foi acontecendo muito rápido. E eu sou muito grata à população de Poços de Caldas por me encontrar na rua, me dar força, me dar apoio, me dar coragem. E me pedem, né, para que eu me candidate a prefeita. Mas eu acho que tudo isso é uma questão de conversa, porque eu não sou candidata sozinha. Eu tenho um partido político que eu represento, que é o PSB, que eu já estou nele há 15 anos. Então, eu tenho um grande compromisso com o meu partido e com a população de Poços de Caldas. Então, tudo vai depender das nossas conversas, dos diálogos e de tudo que está acontecendo. Mas, de antemão, eu espero que, com esse carinho que eu recebo da população, porque não adianta você ser candidato, né, você ter um grupo político, sendo que de nada disso adianta se a população não aceita o candidato. Que a população, no final, é que vai escolher. Então, eu estou muito tranquila, estou fazendo meu trabalho, sem pensar no futuro. Estou fazendo hoje para colher no futuro. Vereadora, eu li lá no seu perfil que a senhora é formada em Ciências Sociais e dentro de alguns livros que a senhora indica lá como que gosta de ler, está lá a Política de Aristóteles, A Era dos Direitos, Norberto Bobbio. A senhora parece que tem a política no sangue, né? O que a senhora está achando dessa atual conjuntura política que Poços de Caldas vive, com o nosso prefeito aí rompendo com os seus aliados e descobrindo que depois de 3 anos que tem uma dívida de 30 milhões de reais deixada pelo seu antecessor? Olha, primeiro de que algumas pessoas leem Maquiavel, né? Óbvio. Né? E administram como Maquiavel. E eu li Maquiavel também, mas eu tento não fazer o jogo. Eu prefiro fazer política ao invés de fazer politicagem. E muito disso que está acontecendo é fruto de irresponsabilidade, omissão, né? E eu estou dizendo isso ao prefeito Paulo César Silva. Porque ele foi omisso quando ele foi à Câmara pelo primeiro ano e disse que estava tudo certo, que estava tudo bonito, tudo maravilhoso, sendo que os vereadores todos sabiam que não estava. Então, primeiro ponto, omissão. Depois de 3 anos, quando se vai à Câmara, presta contas e todos os anos que tem o balanço do quadrimestre na Câmara, eu questiono todo o secretário da Fazenda. Porque não é transparente essa prestação de contas. Nunca foi e não é. E todas as vezes eu questiono. Até o senhor Armando às vezes fica um tanto quanto acanhado com os meus questionamentos, porque eu presto muita atenção nos números. E nesse último quadrimestre, quando foi a prestação de contas, 17 milhões de dívida, sendo que não existia dívida. Então, tudo isso que está acontecendo é fruto de uma irresponsabilidade administrativa. Falta de compromisso com a cidade. Isso não pode acontecer num grupo político. A política é muito mais
saudável. Isso para mim tudo é politicagem. E eu não conformo e não concordo com isso. Recentemente você se manifestou também em relação a uma nova alteração no contrato do DNI, uma nova retirada, foi isso? Também, mais uma vez... 8 milhões? São 6 milhões. Baixa o capital social, como da mesma forma quando tiver os 10 milhões de reais. Baixa o capital social do DNE e repassa os 6 milhões. Tudo por decreto. E isso daí contraria as instituições. Você tem que ter respeito pelo legislativo, né? São leis que são fiscalizadas pelo legislativo. E tudo isso acaba que deixa a gente frustrado. Depois dessa desverticalização, que é uma das leis que eu arrependo até hoje de ter votado favorável. A desverticalização do DME. É uma das leis que eu arrependo de ter votado favorável. Porque quando você fez essa desverticalização do DNE, você abriu um precedente muito grande. Esses estatutos estão sendo feitos, as pessoas se reúnem, os conselheiros se reúnem ali e decidem o futuro de um departamento de eletricidade. Sabe? E aí pega um dinheiro e passa por um Natal encantado, faz um acordo tripartite, tira da contribuição de iluminação pública. Então tudo isso é ilegalidade. E é irresponsabilidade com o dinheiro público. E quando eu falo isso, eu não tenho medo de falar, não é porque eu sou corajosa não, é porque eu sei o que eu estou falando. Mas e antes, quando sacava-se 1 milhão e pouco por mês, gerava mais de 20 milhões por mês, por ano, né? Exatamente, mais ou menos uns 23 milhões. Antigamente existia uma lei, né, que autorizava, e o Legislativo autorizou, antes da desverticalização, que autorizava retirada de 1,5 milhão por mês, tipo se fosse uma compensação do DNE estar fazendo todos os investimentos, e passava. Só que tudo isso frustra muito os servidores do DNE. Porque todas as vezes que você tira o baixo capital social, o DNE nunca vai ter lucro, e isso daí tem uma lei que reparte o lucro com os servidores. É uma compensação para os servidores a capacitação. E tudo isso vai deixando frustrado. E mais ainda, a preocupação do futuro do DNE, que eu não sei até quando o DNE vai suportar tantos retirados. Aliás, uma instituição modelar criada aqui em Poços de Caldas, um orgulho da cidade de Poços de Caldas de ter uma companhia da cidade que gera energia elétrica, né? Então acho que realmente tão próspera, né? E tão grande, e esse tipo de ação, né? Ao arrepio da Câmara Municipal, né? Me parece que é um tanto quanto abusiva, né? Porque o mínimo que se compreende no jogo democrático é que os poderes trabalhem unidos, né? Então o Executivo deveria consultar e ter o apoio da Câmara Municipal para que faça tome uma atitude desse vulto, né? Então eu acho que realmente temos que tomar cuidado com esse tipo de retirada. Eu só queria fazer uma ressalva dizer, porque as pessoas me intitularam a voz da oposição, de que eu sou uma vereadora de oposição e briguenta. Eu acho que a oposição é justamente essa, mostrar o que está errado para consertar, para melhorar. Agora, quando as pessoas não conseguem ouvir, não conseguem ver de que elas estão erradas e que precisam melhorar, é muito ruim para a cidade, né? Então, quando se tem uma oposição que se mostra e aponta que existem possíveis irregularidades que precisam ser consertadas, eu acho que a administração tende a errar menos, né? Esse ano não gastou o dinheiro da contribuição de iluminação pública para o Natal, porque de tanto que eu falei o ano passado que estava errado, e que teve denúncia no Tribunal de Contas, que foi acatado, que está sendo investigado, que não podia ter usado a contribuição de iluminação pública para o Natal, foi feito de outra maneira. Com uma dotação orçamentária, obviamente, tirar dinheiro do DNE, repassado para a Prefeitura fez uma licitação, mas não usou a contribuição de iluminação pública. Então, esse é o ponto, sabe? A oposição tem que se manifestar dessa maneira, no sentido de ajudar a melhorar. Marco Antônio Latrônico participando todo dia com a gente, hoje também fazendo uma pergunta, pedindo para você comentar a respeito de um assunto que é o seguinte: por conta dos interesses políticos partidários, deixa de se fazer muito por uma cidade, pelo Estado, até mesmo pelo país. Como pretende a vereadora alavancar sua bandeira em prol dos assuntos a qual a população pleiteia? Eu no sentido de candidato a vereadora, porque aí depende... Continuidade, eu acredito. Porque quando o vereador tenta se candidatar, e eu acho que isso é muito... Tem que deixar muito claro na população que o vereador não pode prometer. O vereador não constrói obra, o vereador não asfalta a rua, o vereador não faz creche, o vereador não constrói nada. Quem faz isso é o executivo. O vereador fiscaliza e aprova as leis. O vereador, a única coisa que ele pode fazer é indicação. Só que aí o prefeito acata se ele quiser. O vereador pode indicar ao prefeito que precisa fazer uma manutenção naquela rua, precisa fazer uma melhoria numa creche. Isso é a função do vereador, indicar.
Nesse sentido, eu acho que os vereadores têm que começar a começar a colocar na cabeça da população de que a função primordial dele é essa, né? Nesse sentido, eu não prometo nada. Então, agora, quando se fala de alavancar o executivo, eu acho que as propostas para o executivo tem que ser, primeiramente, uma reforma administrativa. Nós não podemos contemplar pessoas que trabalharam na eleição simplesmente porque trabalharam na eleição. As pessoas têm que ter compromisso, têm que ter competência, saber o que estão fazendo e enxugar esses cargos em comissão. Porque cargo em comissão é importante para administrar. Só que o cargo em comissão não pode ser maior que o servidor público de carreira, que tem que ter compromisso com a cidade. Ok. Bom, a gente vai para um novo intervalo, é o tempo para você ligar, para você participar do nosso telefone 3721-6955, 3721-6955. Nós voltamos em instantes.